Hoje é dia 6 de novembro de 2020 e nós estamos na nossa primeira aula de filosofia. Nós vamos ler no livro didático, página 18 do volume 3. Nós estamos no capítulo 3 também de filosofia. Hoje nós temos uma aula deliciosa. Vocês estão no bate-papo? Não, né? Estão. Não, pessoal, agora não é hora disso, não. Tá? Tá aparecendo aqui para mim que vocês estão no bate-papo. Eu vou desativar o bate-papo de novo, tá? Ele estava aberto por causa da aula de manhã, mas não vamos distrair com outra coisa agora, não. Vamos concentrar na nossa aula, que, por sinal, nós temos aqui uma aula deliciosa de filosofia, com um assunto maravilhoso, que faz toda a diferença no mundo. Faz diferença na vida da gente, faz diferença na nossa família, faz diferença no mundo todo, tá certo? Então, começaremos aí na página 18 com o título Sonhar com um Mundo Melhor. Pessoal, se nós saíssemos pelas ruas da nossa cidade perguntando para as pessoas assim, você tem o sonho de um mundo melhor? Todas as pessoas, sem exceção, diriam para nós qual é o sonho delas para um mundo melhor. Todos nós sonhamos, todas as pessoas sonham, porque todos queremos viver num mundo melhor. E às vezes as pessoas ainda reclamam, esse mundo não tem mais jeito. Ora, se nós estamos vivos aqui, tem que ter jeito. Nós estamos vivos, nós somos inteligentes, nós temos capacidade, e a nossa capacidade de escolher, de pensar, de dar preferência àquilo que realmente é importante, a nossa capacidade é infinita. Então, o mundo tem jeito sim, só não tem jeito para aquilo que eu não quiser que mude. Mas aquilo que eu realmente quiser que mude, eu vou ser a primeira mudança, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem nisso antes de começarmos. Tudo aquilo que você quer que mude no mundo, você tem que ser a primeira mudança. Por quê? Porque a gente pode falar as coisas para as pessoas fazerem e nós não fazermos. Tem até um ditado antigo que diz, né? Faça aquilo que eu digo e não aquilo que eu faço. Aí fica fácil, né? Eu dou a ordem, eu mando as pessoas fazerem, mas eu mesma não me comprometo com nada, não faço nada de melhor. Aí, gente, o meu mundo não vai melhorar nunca mesmo, tá certo? Entendi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Ou senão, não faça o que eu falo, faça o que eu faço. Esse ditado aí também, Henrique, né? Então, a gente sabe que as nossas palavras, elas podem até convencer as pessoas, mas o exemplo que nós damos de vida, esse é um testemunho fiel da vida que nós levamos, tá bom? Então, não adianta ficar com muito blá, 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 falando sem cessar, mas na hora da ação concreta, na hora de colocar a mão na massa, nós não fazemos nada, ficarmos de braço cruzado. Então, o nosso mundo particular, ele não sofrerá mudança, ele não será melhor. Por quê? Porque eu mesma não faço, tá? Então, a mudança que eu quero no mundo tem que ser a partir de mim mesma, de cada um de nós. Entendido até aqui? Sim? Então, vamos lá. Sonhar com um mundo melhor. Um sonho pode ser algo que alguém deseja apenas para si, ou também para os outros.
Além disso, nem tudo que as pessoas desejam pode ser comprado. Um exemplo é o sonho de um mundo melhor, que é o grande desejo de muitas pessoas. Então, eu acabei de falar com vocês sobre isso que dá início à nossa aula de hoje. Sonhar com um mundo melhor. Vamos lá, então, para a sessão Conectando com. Número 1 diz assim: em diferentes épocas e lugares, existiram pessoas que lutavam pela solução de problemas complexos, ou seja, problemas difíceis, buscando um mundo melhor. Observe alguns exemplos e converse sobre eles com os colegas. Então, nós temos aqui, eu até havia comentado sobre ele essa semana com vocês, na nossa aula de história, quando falávamos de quilombos, dos africanos que foram trazidos para o Brasil. Então, nós temos um grande exemplo aqui, que é o Zumbi dos Palmares. Palmares é o nome de um quilombo, certo? Fica na região nordeste do nosso Brasil, tá bom? Então, quem foi Zumbi dos Palmares? Bom, ele nasceu no Brasil em 1655, ou seja, ele nasceu filho de escravos, neto de escravos, e pela condição de nascimento dele, ele já era escravo. Ao nascer, ele já era escravo. Não dá nem para a gente imaginar isso, né, pessoal? Que um bebê já nasce com essa condição de Ô, escravidão. tia, Oi? mas aí como é que ele vai trabalhar? Espera ele crescer para ele trabalhar? Sim, ele vive na senzala junto com a sua família, mas desde menino ele já começa a trabalhar. Desde menino. Ele não tem liberdade de ir e vir, ele não tem liberdade de brincar, ele não tem liberdade de ficar longe dos seus. Às vezes acontecia até deles venderem os meninos escravos, os rapazinhos já mocinhos, serem vendidos para outra fazenda e ficarem longe de suas famílias. Até isso acontecia. Tá bom? Sim. Então, vamos continuar aqui. Tá bom. Então, ele nasceu escravo já, sabe? E olha o que ele está empunhando. Uma lança, que nós aprendemos, né? Que os ferreiros faziam lá na casa das lanças, dos metais. Eles derretiam no fogo o metal e eles faziam as armas, as lanças. E o zumbi, então, está com uma dessas lanças na mão e dizendo: liberdade e justiça. Gente, isso é o que nós queremos para a nossa vida: liberdade e justiça. E isso não pode ser diferente para ninguém. Não importa se nasceu no Oriente, não importa se nasceu no Ocidente, não importa se a pele é morena, branca, negra, rosa, amarela. Não importa. Todo ser humano quer liberdade e justiça, certo? Pensa se vocês viveriam de uma maneira diferente, sem liberdade e sem justiça, né? Oi, tia Juliana. Oiê, tudo bem? Aí eu tava escutando você, sabe que eu lembrei de uma coisa? E o quê? Que o nosso governador, sabe, ele fez uma lei. Essa lei, eu escutei a minha tia falar, ela tava criticando essa lei, sabe por quê? Porque ia tirar as crianças de problema da sala que tava e ia colocar em outra sala. O Bolsonaro falou isso. Não ouvi falar sobre isso não, Aninha. Mas eu tenho colocou- visto, eu tenho acompanhado o trabalho da ministra Damares, que trabalha para o nosso presidente Bolsonaro, e ela tem feito um trabalho maravilhoso de inclusão. Ela e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Tá bom? Mas depois a gente volta a falar sobre esse assunto aí.
Então, vamos lá. O zumbi, então, queria liberdade e justiça, o mesmo que todos nós queremos. Naquele tempo, os africanos e afro-brasileiros eram escravizados e Zumbi sonhava com um mundo onde houvesse liberdade e justiça para todos. Afro-brasileiro quer dizer, ele era metade africano, metade brasileiro. Ele era neto e filho de africanos, porém ele nasceu no Brasil. Tá bom? Então, vamos lá. Aí depois vem agora Mohandas Gandhi. Vamos aprender aí quem foi esse homem também importante na luta pela paz. Mohandas Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi, nasceu na Índia em 1869. Ele sonhava com um mundo cheio de paz, onde não houvesse violência entre as pessoas. Olha que sonho lindo que Mahatma Gandhi também tinha, tão lindo quanto o do zumbi. E ele, então, aqui nós temos, ó, a pronúncia de Mohandas Gandhi é como se nós estivéssemos lendo com 2 R's, Mohandas Gandhi, tá bom? E depois, a pronúncia de Mahatma Gandhi, a mesma coisa. O H lá para eles tem aqui para nós o som de 2 R's. Tá bom? Bom. Então, todos dois lutaram com as armas que tinham. O zumbi tinha lança. Se fosse preciso se defender, ele matava. Ele tirava a vida de até um senhor do engenho, ou um capitão do mato, ou mesmo outro escravo que fosse lutar com ele. Tá bom? Por quê? Porque essa era a cultura deles. Já o Mohandas Gandhi, ele lutou pela paz sem nenhuma arma na mão. Ele nunca colocou uma arma em suas mãos. Ele sempre se vestia apenas com uma túnica e tinha essa carinha aí que vocês estão vendo na foto de paz. E quando as coisas não davam certo, quando o governo indiano não atendia aos pedidos dele, ou judiava das pessoas, ou massacrava, ou perseguia, ou mandava matar, ele fazia jejum. Ele ficava sem comer. Por dias ele ficava sem comer. Até que ele comovia as pessoas, e as pessoas então conseguiam agendar um encontro dele com alguma autoridade. E muitas vezes ele não tinha força nem para andar para ir até o encontro, mas os amigos o levavam. Ele ia carregado, mas ele ia à reunião, falava sobre a paz e convencia os líderes a serem pacificadores também. Então, Mohandas Gandhi também tem uma grande influência sobre o bem que existe hoje no mundo, tá? Agora, passando para a nossa página 19, nós vamos ver aqui também uma senhorinha com um hábito, né, vestida de freira e dizendo solidariedade. Olha as mãozinhas dela juntas, olha. Implorando, pedindo. Foi isso que ela fez durante toda a vida dela. Vamos aprender aí, então, sobre Madre Teresa de Calcutá. Vamos lá. A pronúncia de Agnes Gondia Boiadiu é o nome dela, tá bom? Então, vamos ler direitinho aqui, ó. Agnes Gondia Boiadiu, conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Nasceu em 1910, na atual República da Macedônia. Ela viveu na Índia e sonhava com um mundo repleto de solidariedade, onde os mais pobres não sofressem. E, gente, ela deixou tudo. Ela deixou casa, ela deixou família, ela deixou tudo para viver para e pelos pobres. Então, o que ela fez? Depois de muito lutar na pobreza, junto dos pobres, ela acabou conseguindo fundar uma casa, depois um hospital, e devagarzinho ela foi influenciando as pessoas. Ela já faleceu, né? Ela nasceu em 1910, ela já faleceu, e hoje ainda existem as casas que ela fundou,
e ainda existem as mulheres que se vestem como ela e dão a sua vida para defender os pobres, a ajudá-los, a curá-los, a levar para eles palavras de conforto, carinho, comida, tá bom? E então ela influenciou muita gente. E muita gente influenciada por ela continua ainda hoje praticando o bem, ajudando quem precisa. Certo até aqui? Gostaram de aprender sobre os três? Zumbi, Mohandas Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. Gostaram de aprender sobre eles? Tia, Sim. eu gostei, mas eu Posso também falar? vou fazer a 2. Posso Só um falar, minutinho. tia? Só um minutinho, vou seguir as mãozinhas levantadas aqui. Igor, pode falar? Tia, que pena que o sonho do Mohandas Gandhi não impediu a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda. Mesmo. Mas ele influenciou muita gente, Igor. Muita gente mesmo. E ele foi tão importante, ele fez um trabalho tão bonito pela paz, que até hoje falamos dele. Ele entrou para a história como um líder pacificador. Tá bom? Lívia levantou a mão. Pode falar, Lívia. Minha mão tá levantada desde que eu entrei, mas tudo bem. Desculpa, meu amor. Eu estava lendo com tanta atenção que eu não vi. Só agora estou vendo. Pode falar. Eu quero falar algumas coisas. Eu queria falar boa tarde a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu rodei a casa inteira para achar um negócio que estava em cima da mesa. E eu queria falar também que eu estou muito ansiosa para a segunda questão. Que bom! Eu vi que você ainda não melhorou. Ô, Minha Pai do voz céu, cura a Lívia, por favor. Agora de tarde minha voz melhorou, mas eu posso perguntar para minha mãe que dia ninguém conseguia entender o que eu estava falando, porque eu não conseguia falar. Vai bebendo aguinha aí então, tá bom? Agora nós vamos ouvir a Aninha. Pode falar, Aninha. Tia, Oi. eu gostei muito das histórias que você contou também. Também eu gostei muito porque tá falando sobre paz, de bem, tudo. Bem, gosto muito disso. Muito, muito, muito. Eu também gosto. Que bom. Vamos ouvir a Cecília. Ô tia, eu levantei a mão para falar uma coisa que eu já estou fazendo 2 e que eu amei a 2. E é isso. E depois da aula, Lívia, eu vou falar uma coisa lá no seu WhatsApp. Miguel. Miguel. O meu som tava desativado. Eu não tô te escutando. Não? Agora sim. Qual que é o nome? Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi. Gandhi. Isso! Ele foi um dos maiores pacifistas do mundo. Isso mesmo, Miguel. Isso mesmo, um líder. Muito bem. Lívia levantou a mão de novo ou ainda é daquela vez? Pode falar. Ô tia, já posso ir fazendo a 2? Fazendo a 2. Só não podemos falar ainda sobre ela, tá bom? Ô Podem tia, fazer. Oi. o que é para fazer naquele quadrado ali? É a questão número 2. Vamos lá, vou explicar agora então. Com a orientação do professor, conte um pouco da sua história e sobre como você imagina um mundo melhor. Então, o Miguel César falou assim no começo desta aula:
Tia, mas o que que a gente vai conversar no terceiro horário? Aí eu falei sobre o que eu vou ensinar no primeiro. Então, vocês vão fazer aí a questão número 2, mas por enquanto vocês não vão contar nada sobre ela. No nosso terceiro horário, eu vou querer ouvir todos vocês, um pouquinho da sua vida e o que que você sonha para um mundo melhor. Combinado? Sim. Combinado. Sim? Mas Então tá tia, bom. Oi, eu quero saber o que é para fazer nesse quadrado. você vai preencher como que você se chama, quando você nasceu, qual é o seu sonho com um mundo melhor. Não tinha no quadradinho azul. Deve ser Aqui é sua desenhar. foto. Sua foto, sua Pode- foto. Você. Pode ser desenho? Mas vai ter que Foto. imprimir. Aqui só tem Tia. coisa preto e branco. Pode Se ser vocês desenho. tiverem uma foto pequenininha, aquela 3x4, pode Eu não colar tenho. aí. Eu não tenho. Tia, pode Pode ser ser vou um pedir pra xerox minha de mãe foto imprimir. sua também. Tia, Aqui, Quê? Pode ser um xerox de foto tia. sua. tia, Oi. eu Oi. vou pedir pra minha mãe imprimir. Isso, pode imprimir. Pode ser E aí desenho. aqui A nesse impressora é preto e branco. problema, sua foto pode ser em preto e branco, vai ficar linda do mesmo jeito. Tia, Tá aqui não bom? tem impressora. Então pode desenhar? Você vai desenhar você? Tá tudo bem. Porque Mas aqui não- não tem impressora. Eu quero ver você fazer uma bela caricatura sua, então, tá? Continuando aqui, na página 20, diz assim. Hora... Só mais uns 2 minutinhos. Meu Deus, você gritou. Hora de filosofar. Vocês vão continuar fazendo a 2, vocês vão ter tempo hábil para isso. No nosso momento de conversa vai ser às 15 horas, tá bom? Eu só vou continuar explicando aqui, porque faltam 20 minutos restantes dessa primeira aula, e depois vocês farão em casa até voltarem às 15 horas para o terceiro horário, certo? Daqui a pouquinho tem educação física. Então, eu vou explicar a hora de filosofar. Tia, O que nós vamos eu posso fazer? falar? Oi. Eu queria falar, depois dessa aula vai ser educação física? E depois desta aula, segundo horário de educação física. Tia, a questão começar. 2 é pra fazer depois? Pode começar a fazer e pode escutar o que eu vou falar também. Tá bom. Converse com os colegas sobre as perguntas a seguir e juntos pensem nas respostas que vocês dariam a elas. Por que eu vou explicar isso para vocês agora? Porque é sobre isso aí que nós vamos falar no terceiro horário. Então, eu quero que vocês pensem, que vocês cheguem no terceiro horário sabendo quais são as perguntas e sobre o que vamos conversar. Então, vamos conversar sobre o quê? Se você pudesse transformar qualquer coisa no mundo, o que mudaria? E o que gostaria que permanecesse igual? Depois, quais são as melhores coisas do mundo? Quais são os maiores problemas do mundo? Esses problemas têm solução? Como eles poderiam ser resolvidos? Todos sonham com um mundo melhor? Sim ou não? E por quê? As crianças podem contribuir para tornar o mundo melhor? Então, vocês vão pensar nessas perguntas aí. Se vocês quiserem fazer alguma anotação ao lado, fazer um rascunho, responder as perguntas, fiquem à vontade. No terceiro horário é sobre isso que vamos conversar. E aqui na seção lápis na mão, está pedindo para vocês o seguinte. No espaço a seguir, façam um desenho ou uma colagem que represente um mundo melhor para todos. Então, você pode colar aqui, você pode desenhar aqui. Qual é esse mundo melhor para todos? Como ele seria? O que teria neste mundo melhor? Tá bom? Agora que você já aprendeu sobre o consumo consciente, incentive sua família e seus amigos a praticá-lo. Sempre que for comprar algo, reflita se é por necessidade ou apenas por desejo, evitando excessos. Assim,
podemos contribuir para um mundo melhor. Gente, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o consumismo, né? O comprar por comprar, o querer por querer, eu quero porque eu preciso ter aquilo, mas de verdade nem precisava, né? Mas aí pensando nesse consumismo que chega a ser inconsciente, né? Pelo simples prazer de comprar. Será que esse tipo de consumismo inconsciente, ele faz o mundo pior? Como assim, né? Por que pior? Por que consumir demais faz o mundo pior? Tá bom? Entenderam até aqui? Qual pergunta vocês gostariam de fazer? Eu não tenho nenhuma pergunta. Oi. Oi. Lívia? Tia, Quem tá me chamando, gente? É a Lívia? Roberto. Levanta a mãozinha para eu saber que é você. Pode falar, Túlio Roberto. Túlio Roberto. Pode fazer metade no Bundo Bom e metade do Bundo agora? No último desenho da página 20? Fazer metade do mundo agora e do mundo bom. Você vai colocar tudo que você gosta. Pode ser de agora, pode ser do futuro, mas tudo que faça com que o mundo seja melhor. Tá bom? Pode ser de agora ou até coisas que já passaram. Mas tudo que faz o mundo um lugar melhor. Entendido? Lívia, pode falar. Oi, tia. Oi. Eu posso fazer uma pergunta? A página 2, a gente vai falar no terceiro horário? Na Página 2, não. Questão 2, né? Vamos. Vamos falar no terceiro horário. Tá bom? Tia, Aninha levantou. Oi, Lívia. eu posso terminar de falar rapidinho? Pode, eu achei que você tinha terminado, desculpa. Não deu tempo de eu fazer as aulas de ontem, mas eu vou fazer hoje assim que acabar a nossa terceira aula e vou fazer o nosso simuladinho hoje, tá bem? Tá bem. Deus te abençoe, viu? Você vai ficar melhor. E eu também, tia, eu tô me dedicando muito. A minha letra nem parece que é minha. Eu tenho visto nas fotos que você me manda. Realmente, maior capricho. Parabéns por isso. Aninha, pode falar.